Ser mulher é ser mãe? Às vezes, a maternidade me sufoca. Chego em casa, cansada do trabalho, e descubro que o meu trabalho mal começou. Chego no trabalho e sinto que o ambiente é hostil com a trabalhadora mãe. Oi, meu filho. Não, agora eu não posso. Liga para o seu pai, pede para ele resolver. Desculpa. Mas quando toco o telefone e é da escola dos meus filhos ou algum dos meus filhos, eu já penso numa tragédia. Dessa vez não foi, mas tragédias acontecem. Em 2020, em plena pandemia, eu, divorciada, enlouquecida, tentando conciliar o meu trabalho com a tutoria das aulas online dos meus filhos. Estava fazendo uma live quando uma mesa de 200 quilos caiu no pé da minha filha. Imaginem o cenário de tragédia. Não deu tempo de desligar a live. Minha filha, na época com 8 anos, aos berros com o pé esmagado, todo mundo ouvindo ao vivo, eu precisava socorrê-la, sozinha, sem nenhum apoio, saí correndo para o hospital com ela e deixei meu filho para trás com as vizinhas. Nesse dia, eu senti o peso pesado de se tentar conciliar o ser mulher e o ser mãe. Há 11 anos, eu desembarcava grávida na Espanha para fazer o meu primeiro pós-doutorado. Depois de ter meus 2 filhos, ingenuamente comecei a sonhar em voltar para lá, talvez por um ano, para continuar os meus estudos, para que eles tivessem essa experiência de morar no exterior. Mas não foi bem assim. Quando a gente vira mãe, a gente faz o que dá para fazer. Com os desafios da maternidade e, diante desse fato, minha filha precisou dos meus cuidados por mais de 4 meses. Os planos mudaram radicalmente. Se antes eu sonhava em voltar para o exterior com eles, em 2021 só me restava estar grata de estar realizando o meu segundo pós-doutorado online. Isso porque a minha orientadora, uma outra mulher, mãe, concordou com essa modalidade. Mas eu comecei a sentir que não seria fácil bem antes desse fato. Minha filha nasceu em 2012. Eu percebi que eu ganhava um bebê, mas algo muito precioso se perdia. Quando eu voltei da licença maternidade, um colega virou para mim em tom de deboche e soltou a seguinte pergunta: as férias estavam boas? Ele se referia, talvez, ao período mais solitário e cansativo que já vivenciei na vida. O do trabalho invisível e não remunerado de uma mãe puérpera. Para ele, eram férias. Se numa relação de emprego formal eu me senti invisibilizada enquanto mulher, imaginem o que passam as mulheres que estão na informalidade, em sua maioria negras. Como diria Djamila Ribeiro, enquanto mulheres brancas lutavam pelo direito ao voto e ao trabalho, mulheres negras ainda lutavam pelo direito de serem reconhecidas como pessoas. Mas isso não significa que os desafios das mulheres numa relação de emprego formal seja um tema que não mereça ser debatido imediatamente. Eu, como advogada trabalhista, professora, mulher e mãe, percebo que o direito do trabalho não enxerga a mulher em sua totalidade. A nossa Constituição Federal ordena que sejam feitas normas com incentivos específicos para a proteção do mercado de trabalho da mulher. Veja bem, ela diz mulher, ela não diz mãe. Aí vem o direito do trabalho e vai obedecer ao comando constitucional, criando normas de proteção ao trabalho da mulher,
Certo? Não. Aí começa um mundo distópico. Distópico é um lugar ou um estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Bem-vindos ao mundo distópico das mulheres mães que trabalham. A maioria das normas que se dizem de proteção ao trabalho da mulher são distópicas, machistas, patriarcais e geram impacto adverso. Ou seja, o fim da norma é nobre, mas na prática não gera igualdade, gera discriminação. Elas não se destinam à mulher, mas na verdade se destinam a proteger o bebê. Vale dizer, para o direito do trabalho, ser mulher é ser mãe. O que eu quero dizer é que os direitos de proteção são responsabilidades de cuidado disfarçadas de direitos. Responsabilidades estas que não são concedidas aos pais. A própria Constituição Federal considera como direitos sociais a saúde, a habitação, a alimentação, a proteção à maternidade e à infância, dentre outros. Ela não considera a paternidade um direito social. Confere 120 dias de licença para a mãe trabalhadora e 5 dias para o pai. Só dá estabilidade para a mãe. Ou seja, desde que a mulher concebeu o bebê até ele completar 5 meses, ela não pode ser dispensada. Mas o pai pode. O bebê que vai nascer vai precisar de cuidados que implicam gastos. Seria natural que os genitores tivessem um emprego garantido, independentemente do gênero. Mas não é assim em todos os lugares. Em vários países da Europa, a licença se chama parental, porque vai ser uma decisão do casal quem vai ficar sem trabalhar por um tempo para cuidar do bebê. No Uruguai, se chama licença para cuidados do recém-nascido. Ao que tudo indica, nesses países, a gestação não é encarada como algo só da mãe, porque as licenças se destinam a quem vai cuidar do bebê. No Brasil, o pai só terá o mesmo direito da licença maternidade se a criança não tiver uma mãe ou se ela morrer. Para as leis trabalhistas brasileiras, parece que as responsabilidades de cuidado são da mãe. E que o pai só vai assumir essas responsabilidades se não tiver uma mãe ou se ela estiver morta. Vocês já ouviram falar da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ela garante, só para a mãe trabalhadora, 2 intervalos diários de 30 minutos para amamentar o seu bebê até ele completar 6 meses de idade. Para o pai, não. Aí vocês devem estar se perguntando, gente, mas espera aí, só a mãe amamenta. Será? Quando a gente volta da licença maternidade, nosso bebê está com mais ou menos 4 meses. É bem comum a gente usar um aparelhinho que parece um instrumento de tortura, que se chama bomba de extração de leite. A gente extrai o leite, estoca o leite e deixa para normalmente uma outra mulher, a babá, a avó, sua sogra, ofertar o bebê. Isso poderia perfeitamente ser feito pelo pai, se ele tivesse o mesmo direito aos intervalos para amamentar o seu bebê, alternando com a mãe. O pai empregado pode faltar 1 vez por ano para acompanhar seu filho em exame médico. Quem vai faltar todas as outras vezes e sofrer as consequências quando o filho ou os filhos ficarem doentes? A mãe. Ou seja, essa diferença de direitos entre a mãe e o pai trabalhador
pode parecer privilégio para a mulher. Afinal, são muitos direitos. Mas na prática, acontece exatamente o contrário. O fato do pai não ter os mesmos direitos que a mãe trabalhadora acaba tornando o mercado de trabalho da mulher muito mais difícil. Daí, é lógico que o empregador terá a tendência de preferir o homem. Afinal, a mulher acaba se tornando uma mão de obra muito mais cara e inconveniente. Mulheres perdem o emprego quando viram mães. Por quê? Porque há uma confusão entre o que é cultural e o que é natural. A cultura naturaliza o trabalho de cuidado como feminino. Não é à toa que 75% dos trabalhos de cuidado não remunerados no mundo sejam feitos por mulheres e meninas. Há estereótipos do que homens e mulheres são e devem fazer, que são disseminados pela cultura e pelo senso comum, reproduzindo o que chamamos de divisão sexual do trabalho, que reserva para o homem o espaço público, produtivo, e para a mulher o espaço privado, doméstico, do cuidado e da reprodução. Um homem, para trabalhar, precisa de um emprego. A mulher precisa de um emprego, de saber se vai conseguir conciliar os seus horários, de fazer uma conta para saber se não vai trocar cebolas. Afinal, mulheres recebem, em média, 40% menos do que os homens, apesar de serem maioria numérica e mais qualificadas no mercado. Mas o mais importante, para trabalhar, a mulher precisa de uma rede de apoio. Ou ela deixa seu filho sendo criado por outra mulher, ou ela precisa de uma creche ou escola para deixá-los. Os dados do IBGE apontam que quanto maior a disponibilidade de creches, maior a participação das mulheres no mercado. Quando apenas um dos filhos está na creche, a participação cai de 73% para 48%. Mas a disponibilidade de creches não impacta na participação dos homens no mercado. Por quê? Ora, quase 29 milhões de famílias no Brasil são chefiadas por mulheres. São 12% das famílias compostas só pela mãe com os filhos. E apenas 1,8% composta apenas do pai com os filhos. As mulheres ocupam pouco mais de 13% dos cargos de direção. Há um teto de vidro no mercado. A metáfora mostra que a mulher enxerga a possibilidade de ascender através do vidro. Mas vidro é um material muito difícil de atravessar. Quando atravessam, invariavelmente caem de um penhasco. A expressão é usada para mostrar que as mulheres que ascendem aos cargos de direção herdam situações de crise irremediáveis e acabam sendo responsabilizadas por um fracasso que já era iminente. Mulheres são discriminadas e preteridas. Homens são preferidos no mercado. As raízes da discriminação são profundas, mas apontam para o fato da mulher engravidar. E ainda ouvimos os homens dizerem: me fala o que você precisa que eu te ajudo. Nessa hora, grite: eu não quero pedir ajuda. Eu quero me desonerar desse trabalho emocional de pensar em tudo, inclusive no que você deve fazer. A pergunta, ser mulher é ser mãe, levanta uma questão importante de se perceber as várias possibilidades de ser mulher.
mas leva a uma outra pergunta que não quer calar. Ser pai é ajudar? Precisar pedir ajuda é o efeito colateral mais nítido da cultura de naturalização do cuidado como feminino. Nós temos de fazer uma administração mental do trabalho doméstico, produtivo e emocional. O que nos coloca não numa dupla ou tripla jornada, mas numa jornada de trabalho continuada, interminável. E os homens? Os homens ficam às margens das responsabilidades da paternidade, porém livres e protagonistas no mercado de trabalho. As leis trabalhistas são o espelho dessa sociedade que confunde o que é cultural com o que é natural. Mas como mudar a cultura? Chimamanda Ngozi Adichie diz que a cultura não constrói um povo, mas o povo constrói a sua cultura. E o direito pode ser um instrumento, e eu posso provar. As pessoas bebiam e dirigiam. Dirigiam sem cinto de segurança. Muitas vezes dirigiam bêbadas e sem cinto. As leis vieram, proibiram, puniram severamente e os números de acidentes, mortes e feridos caíram drasticamente. Mesma coisa com o cigarro. A lei veio e proibiu o fumo em local fechado. Esses direitos que nos concedem quando viramos mãe e não concedem aos pais são, na verdade, responsabilidades de cuidado desproporcionais atribuídas somente às mulheres. Dar direitos aos homens pode soar estranho ao feminismo. Mas o feminismo é justamente esse movimento que busca tornar as mulheres protagonistas na construção do seu papel social, político e produtivo, tirando-as desse legado histórico de coadjuvantes. Também é uma reação das mulheres a um movimento de moldagem, controle e adequação dos nossos corpos à função social da maternidade. Mas o feminismo liberta os próprios homens de uma masculinidade tóxica, segundo a qual homem não chora, não fala dos próprios sentimentos, homem não troca fralda, no máximo é de xixi. Homem, no máximo, leva e busca na escola. Homem não brinca de boneca. Homem não pode cuidar. Conferir aos homens o mesmo prazo da licença maternidade, a estabilidade durante a gestação, o direito para faltar para levar seus filhos ao médico, para acompanhar a esposa nos exames pré-natais, o direito aos intervalos para amamentar o seu bebê, levariam a um só tempo, a uma equiparação de custo e tratamento entre homens e mulheres no mercado e poderia levar a uma melhor harmonização dos deveres de cuidado. Ou seja, não se trata de tirar direitos das mulheres, mas de dar responsabilidades aos homens para que as mulheres sejam verdadeiramente livres para trabalhar e fazer escolhas. É comum que as desigualdades sejam culturalmente determinadas, mas com frequência elas se apresentam como naturalmente constituídas. Mas cultural não é natural. Estender direitos aos homens desintoxica-os, fazendo com que assumam as responsabilidades da paternidade. E torna o caminho no mercado de trabalho da mulher menos tortuoso, libertando-as das amarras do machismo e de uma maternidade compulsória, sem brilho, sufocante. Por quê? Porque ser mulher está muito além de ser mãe. Oi, filho. Seu pai não resolveu? Tá bom, eu tô indo embora. Obrigada.